Vamos lá. O que aconteceu no dia de hoje? Você pode ver que eu já perdi aqui R$ 161, mas vamos conversar sobre como isso aconteceu. Começando aqui pela análise do diário, a gente tem aqui um rompimento de topo histórico, nesse outro topo aqui, desse candle 37, tá? E aí, o mercado está fazendo hoje o quê? Está fazendo uma tentativa de regressão à média de 20, que é essa amarela, e aí a média de 9 é essa azul. Eu coloquei aqui, no momento que eu percebi essa movimentação, coloquei essa linha amarela aqui na média de 9 para ter como referência, e aqui mais ou menos perto da média de 20 também. Então agora descendo para os 5 minutos, melhor, descendo para os 60 minutos, o que a gente teve? A gente teve aqui um movimento muito claro para uma venda, né? Então aqui agora o candle de 11 horas, que foi o que entre o de 10 e o de 11, ou seja, durante esse movimento do candle 2 aqui foi onde eu operei. Então desconsiderando esse 3 aqui, ele estava muito bonito para uma queda, até porque ele chegou com um candle forte aqui na abertura do dia, rompendo as mínimas, fez uma espécie de pullback aqui nas médias, segurou na VWAP, então realmente estava muito bonito. Agora descendo aqui nos 5 minutos, o que aconteceu? Melhor, eu vou mostrar nos dois aqui. O que aconteceu? Eu comecei a operar nesse... Quando eu cheguei aqui, na verdade, a gente estava na formação desse 45 aqui, desse candle que foi uma barra ignorada aqui e continuidade da queda, depois de fazer um topo duplo, ou seja, uma venda clara aqui nos 2 minutos para quem quis pegar, que foi ainda na continuidade desse candle 19, né? Então esse candle 19 aqui dos 5 minutos, entre o 19 e o 20, não sei. E aí, voltando para os 2 minutos, eu vi que, pô, alerta de venda, né? Porém, aqui esse mercado estava um pouco congestionado nessa região e não tinha ainda uma formação de tendência clara, né? Então eu fiquei com medo desse fundo ser apenas aí uma busca por liquidez e aí ele retornar e dar seguimento aí nos movimentos de alta. Até porque eu me baseio mais pelo macro, que ele estava num movimento de tentativa de violação da média de 9 para chegar na média de 20 e nada me diz que isso aqui vai chegar lá. Então a qualquer momento ele poderia de fato retornar, né, começar a subir novamente. Então voltando, nos 2 minutos fiz aqui a minha aguardei, né? Fiz aqui a minha pausa de cliques. E aí, quando o mercado fez esse 47 aqui, realmente ficou muito mais bonito. E aí eu quase vendi aqui, mas eu me mantive seguro para poder esperar o que ia acontecer. E aí, quando o mercado começou a realmente romper nos 2 minutos aqui, aí eu não aguentei. E aí foi o meu primeiro erro, né? Primeiro padrão psicológico negativo, porque eu não imaginei que isso daqui... Vamos voltar para os 5 minutos que vai ficar mais claro. Quando isso aqui aconteceu, esse Kindle 20, eu falei, poxa, um possível stop aqui seria... Aqui, primeiro erro. Um primeiro stop aqui seria muito caro. Não lembrei disso, que o meu stop máximo é de R$ 100 no primeiro trade. Então são 500 pontos com um contrato. Seria mais ou menos aqui. Qual é a probabilidade, você que entende, do mercado voltar pelo menos aqui depois desse movimento do Candle 20? É óbvio, né? É muito óbvio. Até porque o movimento saiu daqui, ele já rompeu essas mínimas, ele não vai sair direto. Ele pode sair, mas a probabilidade de fazer um pullback. Então aqui a chance de eu vender e ser stopado era altíssima, porque o meu stop de 500 pontos não ia suportar nenhum pullback. Então, basicamente, esse foi o meu primeiro erro. Meu segundo erro foi o pensamento de ter esquecido disso baseado em ganância, porque eu já sei disso, então eu só não fiz. Então, a ganância me fez ficar com o sentimento de querer vender para não ficar de fora. E aí eu vendi no pior momento possível, que foi aqui, ó. E aí quando eu dei por mim, que o negócio foi aqui um pouquinho e depois começou a voltar, eu falei, caraca, pullback, né? Então eu aceitei um loss aqui de R$ 25, porque obviamente ia fazer um pullback. Perdi os R$ 25, aceitei. E aqui na minha trava de iniciamento, se eu tomar 2 stops seguidos, eu já encerro os dias. Então, beleza. Então fiquei com esse stop aí de 25. E aí quando o mercado começou a cair aqui, eu entrei vendido mais uma vez aqui no 51, mais ou menos nessa faixa. Por quê? Porque eu pensei, bom, barra ignorada, o mercado vai continuar antes mesmo do fechamento dos 2 minutos, olha a loucura. E aí o negócio fez um doji e aí ficou claro que ia subir. Só que aí eu entrei, eu não costumo ser assim, mas eu entrei no modo esperança. Meu stop para sair e encerrar o dia, ele estava aqui, apesar de que quando esse candle 52 já tinha superado a máxima desse doji 51,
era óbvio que ele ia subir, ia me estopar onde eu deveria estopar. Só que aí eu fiquei na esperança o quê? Eu não vou tomar um stop aqui, né, mais ou menos nessa faixa aqui de preço, sendo que o mercado vai bater aqui na média de 9 e vai cair. Aí, ou seja, comecei a ser um trader torcedor. E esse foi meu erro, por quê? Porque o mercado passou dos meus R$ 100 de limite de perda, né? Aqui chegou a dar R$ 150 aqui. De fato, começou a voltar um pouquinho, quando ele voltou um pouquinho aqui em 120, 130, 100 e pouquinho, eu tive que encerrar, porque eu não ia amargar uma subida aqui me lascando. Então, hoje foi ridículo, porque o meu stop de R$ 100 virou R$ 161. Esse foi o meu padrão mental, que foi totalmente feio, fora do padrão. E deixei aqui esse candle ir muito além do que ele deveria. Fiz a entrada no momento errado, as duas. A primeira por ganância, a segunda por loucura. Né? E aqui, na verdade, se a pessoa tiver observando e tiver com a mente fresca, né? Sem a dopamina, sem a crença louca de que isso aqui iria subir, perdão, se a pessoa tivesse aqui a ideia de que isso aqui poderia subir a qualquer momento, a gente, na verdade, ficaria quietinho esperando uma movimentação de queda, que inclusive ele está entregando agora, para chegar aqui nessa região, que aí sim ela é super valorizada para compra, e aí sim mandar uma compra muito boa e fazer a meta do dia. Né? Então a gente vê aqui que o mercado agora está se desenvolvendo. Agora, para quem quis esperar, esse Candle 26 aqui, ele seria uma venda, e mesmo assim ele não é uma venda que eu acho tão confiável assim. Né? Por quê? Porque a gente já está aqui no período das 11 e pouquinho, e esse movimento aqui eu não vejo tanta força nele mais. Beleza? Então aqui, por mais que seja uma venda saindo da média, depois de pullback e tudo mais, olha só essa recusa aqui, como ela foi forte. Ó. Então, não sei. Eu acredito que pode cair, mas por aquele contexto da tentativa de rompimento para chegar aqui na média de 20. E outra coisa que eu esqueci de falar é que esse Fibonacci azul aqui, ele é um Fibonacci macro. Né? Então, esse aqui é o primeiro toque no Fibonacci, que é 38,2. E aqui 50%, né? Junto com a média de 20. Então, seria uma excelente compra se ele conseguisse chegar aqui. E provavelmente agora 11 e 12 ele iria passar o período do almoço para poder fazer esse movimento. E aí lá para as 1 e pouco, 2 horas, ele talvez conseguisse chegar aqui para fazer essa volta. Ou se ele começasse a recusar aqui, né, a gente teria o que? Uma espécie de perda de força de vendas, né? Com esse movimento aqui sendo anulado, o movimento de ignição de venda sendo anulado, e a gente também pode ver que todo o book está para cima daqui. Então seriam pontos aí que me deixariam mais propícios a fazer um movimento de alta caso ele fizesse um movimento desse tipo aqui, ó. Tentar fazer aqui a ideia do movimento para poder pegar a impulsão. Então, se ele fizesse algum candle mais ou menos por essa região aqui de ignição, aí seria interessante para ver, para compra, né? Contando que ele iria o que? Passar acima da média de 9 e a gente ainda poderia ficar segurando esse trade, né? Baseado no diário. Então, basicamente é isso, essa foi minha visão para hoje. Fui estopado aí de forma vergonhosa, me arrependo muitíssimo. E eu comecei a fazer esses vídeos justamente para que eu tenha mais incentivo para manter o meu psicológico, porque hoje eu realmente acredito que a questão técnica não é o meu gargalo, mas sim a questão emocional, e voltar a fazer os trades com embasamento, né, 100% técnico, porque o nome do negócio é análise técnica e não análise achismica. Então a gente precisa ser objetivo aqui, deixar um pouco o que a gente quer que aconteça, os nossos desejos, e ser um cara estratégico, porque eu faço muito uma associação como se isso daqui fosse um tipo de guerra. Então, se isso aqui fosse uma batalha, eu teria sido aquele cara que vai de peito aberto lá na multidão e toma um tiro e morre, e é isso. E a mãe chora depois. Por quê? Porque morreu rude, né? Morreu feio, morreu sem lutar. Então eu tenho capacidades de fazer o mercado entregar os movimentos ao meu favor, né? Não que eu tenha capacidade de entregar o mercado fazer os movimentos ao meu favor, mas de pegar os movimentos a favor do mercado, é isso que eu quis dizer. Então eu simplesmente vim aqui, tomei dos stops rápido e já
sair do mercado e ainda com quase o dobro do stop que eu aceito receber, né? Então, fica a lição. Vou rever esse vídeo aqui quando eu for estudar a semana. E é isso. Se você gostou de acompanhar, prometo que no futuro teremos dias mais bonitos e teremos alguns ensinamentos para passar com menos prejuízo e o contrário disso, um lucro bacana aí. Tá bom? Então é bom que se um dia não, eu tenho certeza que isso vai acontecer, quando um dia eu estiver fazendo boletas boas, grandes aí, consideráveis, isso daqui vai ser um vídeo que eu vou olhar e eu vou pensar, caraca, como eu era um merda, meu irmão. Como eu fazia cagada, como eu basicamente abria a mão do cérebro, deletava o cérebro. E vou ver que foi gratificante, porque apesar de estar operando aqui numa conta simulador, que é justamente para não fazer cagada perdendo dinheiro, e já que eu tenho a vantagem de operar da mesma forma, pelo menos eu acho, levando a sério, né? Vamos dizer assim, as emoções de operar mesmo pela conta demo, então isso para mim é bem legal, porque eu não preciso torrar dinheiro para aprender. Então, quando eu tiver aqui sem pressa nenhuma, fazendo os trades da forma correta, que nem eu fiz no mês passado, e mantendo aí a mente fresca, aí eu volto a operar com a grana, inclusive com mais contratos um pouquinho. E aqui você pode ver, ó, que realmente parece que ele vai querer ativar um movimento de queda, e aí, ó, eu fiquei de fora, por quê? Porque já fiz merda. Então vamos ver se ele rompe aí. Não vou deixar nesse vídeo, mas você que está vendo aqui esse dia vai saber se ele rompeu e se ele chegou aqui depois. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela atenção, por ter assistido. Se você ficou até aqui, forte abraço. Até mais.